Bom dia, gente. Gente, o governo do presidente Lula começou bem. Esses pastores que aí estão, esses apostatas da fé, estão com medo. Eles estão realmente com medo. Antes das eleições, Silas Malafaia pedia para Alexandre de Moraes prendê-lo. Ele queria se colocar como vítima e assim, saindo como vítima, ajudaria na eleição de Bolsonaro. Este era o propósito de Silas Malafaia. Quanto ele iria receber por isto, eu não sei, mas dizem que a soma era alta para ele fazer esse sacrifício. Só que dizem que a ordem de prisão já está na mesa de Alexandre de Moraes e a qualquer momento o Silas Malafaia será preso. Silas Malafaia indo preso, ele está em maus lençóis. Porque as provas que evidenciam crimes nas falas, no comportamento de Silas Malafaia é grande. E não é só Silas Malafaia. O Valdemiro Santiago também. Ele se prepare. É só uma questão de tempo. A gama de crimes do Valdemiro Santiago não se compara à do Silas Malafaia. São dois presepeiros que não perdem por esperar. O ministério destes homens acabou há muito tempo. Agora eles só se preocupam em praticar crime. Vai que dá certo. O lance deles é arrecadar, arrecadar e arrecadar. Enquanto isto, as almas ficam aí batendo cabeça, as ovelhas ficam aí batendo cabeça. Porque ovelha sem pastor come em qualquer pasto. É o que está acontecendo com as igrejas evangélicas hoje. Não tem pastor. A Assembleia de Deus, por exemplo. Quem vai para a igreja Assembleia de Deus para ouvir um pastor das Assembleias de Deus? Porque viraram apostatas bolsonaristas. Trocaram Jesus por Bolsonaro. Agora estão aí. As igrejas estão vazias. Gente, no primeiro e segundo mandato do presidente Lula, nunca as igrejas evangélicas cresceram tanto. Porque foi um período de bênção, um período de prosperidade. As igrejas, as pessoas iam para a igreja, as pessoas tinham oferta para dar, tinha dízimo para dar, porque o país era próspero. Lula era um homem que não perseguia, assim foi quem mais ajudou as igrejas evangélicas. Mas mesmo assim os apostatas, os servos de Satanás, não viram isso. Claro, o diabo não vê essas coisas. A verdade não é um atributo de Satanás. E como Silas Malafaia, Valdemiro Santiago e de Macedo são servos de Satanás e não de Jesus, eles não viram estas coisas. Aí se levantaram contra o presidente Lula. Só que o que eles não esperavam era que o presidente Lula era o homem da menina dos olhos de Deus, da menina dos olhos de Jesus. Logo, eles se lascaram todinhos. Perderam, porque a vitória de Lula é coisa de Deus. A vitória de Lula é coisa de Deus. Sabe, só quem tem fé acredita nessas coisas e conhece Bíblia. Lula, gente, fez uma preferência pela causa de Cristo, os pobres. Analise, por exemplo, para você não entender que aquele discurso de Lula não tinha Deus ali, sabe? É preciso que você realmente esteja totalmente morto espiritual para você não ver a mão poderosa ali. É tanto assim, gente, que Lula, com as deficiências que estava, com a garganta do jeito que estava, mesmo assim, ele não titubeou e discursou como ninguém e falou às pessoas de maneira profunda. As pessoas não passaram a não falar em outra coisa. A imprensa internacional, sabe, aquela emoção verdadeira de Lula, sabe, falando dos pobres e do seu governo voltado para os pobres. Só os evangélicos bufões, aqueles que não têm
compromisso com o evangelho de Cristo, com o que diz a palavra de Deus, nem com os pobres, é que não viram nada, porque estão surdos e cegos, totalmente tapados. O lugar dessas pessoas já começam por Silas Malafaia. É a cadeia. Só que Silas Malafaia indo preso agora, gente, até a igreja já espera a prisão de Silas Malafaia. Só que tudo tem um determinado tempo. Não foi no tempo que Silas Malafaia queria. Ele estava pedindo. Ele queria se transformar num herói, numa vítima, sabe? Junto aos evangélicos, junto à sociedade brasileira. Só que ele caiu do cavalo. Se ele for preso agora, ele apodrece na cadeia, porque os crimes de Silas Malafaia são muitos. Eu mesmo vou assistir de camarote, porque o que não presta tem que sair de cena. Silas Malafaia atrapalha a igreja de Cristo. Ele atrapalha. Ele não está a serviço da igreja de Cristo. Está a serviço de Satanás. Ali é um servo de Satanás. É um filhote de Beelzebul. Não tem nenhum compromisso com Deus. Sabe? Aí quando ele cita a Assembleia de Deus, aí dá náusea, aí dá nojo. Dá nojo, gente. Quem foi a Assembleia de Deus? Uma igreja com muita autoridade, muita credibilidade, hoje não tem credibilidade nenhuma. Eu não congrego numa igreja que tem um pastor bolsonarista. Eu não congrego. Eu não dizimo numa igreja cujo pastor votou em Bolsonaro. Eu não dizimo numa igreja dessa. Porque no altar não tem Deus. Um pastor bolsonarista está a serviço de Satanás. Eu não cumprimento com a paz do Senhor. Eu não cumprimento um pastor que deu um voto a Bolsonaro com a paz do Senhor. Eu não dou nem bom dia. Sabe? Um pastor bolsonarista, se você tocar a mão, manifesta demônios. Logo, eu não dou atenção a esse tipo de gente, a esse tipo de alma cebosa, alma caída. Eu comparo um pastor bolsonarista como um demônio. Para mim tem o mesmo peso, o mesmo valor e a mesma importância. Um demônio caído. Logo, para mim não existe. Numa igreja onde Silas Malafaia, Valdemiro Santiago, Edir Macedo manda entrar ali, conhecendo Jesus. Quem conhece Bíblia e conhece Jesus não frequenta uma igreja cujos pastores é Silas Malafaia, Valdemiro Santiago e Edir Macedo. Ah, meu irmão, pelo amor de Deus, vão se converter. Vão ler Bíblia. Vão se informar, pelo amor de Deus. Deus não gosta de ignorante. Deus não gosta de crente burro, de idiota. Deus não gosta desse tipo de pessoa. Deus manda sair destas pessoas. Ele diz, sai deles, povo meu. Entenda esta palavra. Sabe? Chega de coisa, gente. Pelo amor de Deus, chega de ignorância. Você não precisa. Gente, quando você ora na sua casa, quando você lê a palavra de Deus, você não sente a presença do Espírito Santo? Quando você está orando na sua casa, você não sente a presença do Espírito Santo? Sente. Então entenda o mistério do Espírito Santo e procure discernir o que é que o Espírito Santo de Deus está te falando ou quer te falar. Presta atenção nisso. Você não precisa viver na confusão de uma igreja contaminada. A igreja evangélica hoje é a mesma coisa que uma Babilônia. É um antro de confusão. O convite de Jesus para com você é para se afastar deste povo. Entenda esse mistério e viva esse mistério e saia da confusão. É tanto assim, irmãos, quando você chega na igreja, as pessoas chegam, irmão, ore por mim, irmão, ore por mim, irmão, ore por mim. Eu digo, irmão, que desespero é esse, pelo amor de Deus? Que Deus vocês servem? Sabe, quando eu vejo um crente assim desesperado, irmão, ore por mim, irmão, ore por mim, irmão, ore por mim. Que crente é esse? Que Deus esse povo prega?
Sabe, quem tem Jesus e vive Jesus não vive em desespero. Sua fé está em Jesus, não nas coisas ao seu redor. Você está entendendo? Então por que o desespero? Aquieta o teu coração e descanse, porque as coisas tendem a dar certo e vai dar certo, pois Lula colocou neste país um instrumento para governar o povo com sabedoria, com graça e com amor. Lula já está aí.